Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da série Dahmer, que é a série envolvendo o canibal americano, né, que ficou muito famoso na década de 90, justamente por causa dos crimes horrendos que ele cometeu. A série contém 10 episódios, foi criada pelo Ryan Murphy, que é uma máquina aí de produzir conteúdo, né, já é a quarta série que ele produz para Netflix, desde 2019, né, se eu não me engano. Então mesmo nesse período de pandemia, ele conseguiu produzir muita coisa diferente. A série veio recheada de controvérsias, é uma série que tem pontos positivos e pontos negativos, e eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dela. Então, vamos lá! Então, pessoal, em primeiro lugar, né, fazendo um panorama geral de como a série funciona, a gente começa basicamente pela metade, né, como é muito comum hoje. Eles fizeram um esquema narrativo interessante de ficar avançando, vai e volta. Então a gente começa vendo basicamente ele no dia que ele é preso, né, ele tá com uma vítima que atuou demais na cena, né? Eu tenho que parabenizar desde já o elenco. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso um pouco mais pra frente. Só que ele tá com uma vítima, a gente ainda não sabe exatamente o que ele faz com as vítimas, a gente ainda não sabe qual é o modus operandi dele, né? Como é que ele trabalha ali com as vítimas e faz coisas ali que não ficam tão claras. A gente vai descobrindo, né, no decorrer da série o que exatamente o Jeffrey Dahmer faz com essas vítimas que ele captura. E a própria prisão dele acontece de uma forma bem absurda, né? O cara consegue escapar, aí ele tem que vir com 2 policiais para convencer os policiais a entrarem na casa. Os policiais entram numa boa. Eu acho que o ponto mais positivo talvez da série para mim é justamente esse relacionamento dos policiais com o caso, porque eu pelo menos fiquei indignado assistindo a série. É realmente absurda a forma com que a polícia agiu com relação ao Jeffrey Dahmer, não somente nesse dia que ele foi de fato capturado, como no decorrer da série toda, né? Como eu vou falar pra vocês, em vários momentos diferentes ele poderia ter sido capturado facilmente e a polícia não quis ouvir, e não só não quis ouvir, como presenteou, né, como parabenizou os policiais que não fizeram nada a respeito. E assim que ele é capturado, a gente descobre, né, através das investigações, que ele matou 17 homens, né? Ele matou 17 homens, a grande maioria deles, e após ele ser capturado, né, conforme as investigações vão avançando, a gente descobre que ele matou 17 pessoas, né, na grande maioria homens negros. Então ele realmente se aproveitava, né, da situação das minorias, que a polícia não fiscalizava tanto esses crimes, né, não fiscalizava praticamente nada. A gente não chega a ver, eu acho, as 17 vítimas, mas a gente vê em mais detalhes, pelo menos umas 5 ou 6 no decorrer da série toda, que é muito interessante. Tem um episódio muito bom com o Tony, né, que é um mudo que ele acabou matando, acho que foi uma das últimas vítimas dele. E o episódio é muito bom, o episódio é sensacional, é muito triste, né? E a série basicamente explora um pouquinho os assassinatos, explora um pouquinho a infância dele, um pouquinho os acontecimentos depois da prisão, e um pouquinho dos motivos pelos quais ele é desse jeito. Esse talvez seja o ponto mais polêmico da série, a forma com que a série explorou, né, as possibilidades, por que ele é assim, né? O pai tem os seus motivos, a mãe tem os seus motivos, a sociedade tem os seus motivos, ele próprio, né, tenta explicar da sua própria forma, e a série acaba mostrando um pouquinho, né, de alguns acontecimentos da infância, que acabou levando muitas pessoas a falarem que a série, de certa forma, passa um pouquinho de pano, né, pro Jeffrey Dahmer, que não trata ele da forma que eles poderiam tratar. Eu acho que a série pecou em somente um ponto. Eu entendo que eles não podiam mostrar muita coisa, né, da parte dos crimes ali. Eu entendo que foi de bom gosto da série, né, não fazer uma série tão gore, né, mas eu acho que pelo menos uma vez eles tinham que ter mostrado um pouquinho mais, né, o que ele fazia com as vítimas, porque eu acho que ajudaria a transmitir melhor a monstruosidade dos atos que ele cometeu. Né, a série, ela mostra sim os momentos de tensão. A série tem um design muito sujo, né, digamos assim, nas cenas onde ele comete os assassinatos. Eu gostei muito da direção também. O roteiro funciona muito bem, né, na maior parte da série. Os diálogos são sempre muito bons entre ele e o pai, ou entre ele e outras pessoas também. O Evan Peters realmente detona, né, no papel. Ele tem uma atuação realmente muito boa, mas eu vou falar um pouquinho mais do Evan Peters daqui a pouco. Eu só acho que se eles tivessem mostrado nem que fosse uma
cena, eles não precisavam citar o nome de nenhuma vítima, eles não precisavam mostrar quem foi aquela vítima, né, quem foi aquela pessoa. Eu só acho que eles poderiam ter mostrado para causar um impacto um pouquinho maior daqueles atos que ele estava cometendo, porque eles mostravam sim que ele tinha ali, né, partes do corpo guardadas e assim por diante, só que eles não mostravam muito o ato em si, né, eles não mostraram muito, né, os acontecimentos depois que ele drogava as vítimas e que ele cometia ali aqueles atos, né. Ele, como serial killer, é um péssimo, né, serial killer, digamos assim. Ele poderia ter sido descoberto em vários momentos, ele não fazia absolutamente nada para esconder o cheiro ali das suas vítimas, né? Se os vizinhos tivessem sido ouvidos, provavelmente ele teria sido capturado, não nas primeiras vítimas, né, porque a gente vê no decorrer da série, né, como que os assassinatos acontecem, mas pelo menos no apartamento que ele estava em Oxford, né, na rua Oxford ali, ele já teria sido capturado logo de cara, porque muitos vizinhos reclamaram durante anos, né? Não foi uma ou duas reclamações, muitos vizinhos reclamavam e a polícia não fazia absolutamente nada. E a parte que me deixou mais irado na série foi o momento, né, que ele tá com um garoto de Laos, que tem somente 14 anos, e essa história é real, eu dei uma pesquisada até para ver se realmente isso aconteceu. E o garoto de Laos consegue escapar, ele tinha até relacionamento, ele era irmão de outro garoto que já tinha sido atacado pelo Jeffrey Dahmer e por algum motivo, né, o garoto, acho que por curiosidade, vai junto com o Jeffrey Dahmer e ele é drogado, né, ele faz uma, como é que chama, uma lobotomia ali, né, com uma furadeira no garoto e o garoto consegue escapar, né, de forma miraculosa, ele consegue escapar. Só que a polícia captura o garoto e leva de volta pro Jeffrey Dahmer para saber, né, quem é esse garoto. Ele estava ali na sarjeta da rua, enquanto os vizinhos estavam tentando proteger o garoto, a polícia simplesmente pegou e levou ele de volta pro apartamento. A polícia basicamente é cúmplice, né, desse homicídio em particular, além de ter uma culpabilidade gigantesca em todas as outras mortes que aconteceram, principalmente naquele apartamento. E eu tô falando separadamente do apartamento porque ele cometeu 3 homicídios na casa da avó, né? Então, nessa altura, pelo menos a polícia não tinha sido tão envolvida assim, mesmo que um dos caras também escapou, né? Ele drogou o cara na casa da avó, reclamou pra polícia, a polícia foi lá e novamente não fez nada. Então, também, né, ele já poderia ter sido capturado muito antes. Os outros homicídios, eles não falam muito a respeito da investigação, né, porque ele comete alguns homicídios quando ele é mais jovem, só que essas investigações não foram nem abordadas na série, não mostraram absolutamente nada a respeito disso. Então esse lado da polícia eu acho que eles poderiam ter abordado um pouquinho mais a fundo, né, esse fato, né, essa parte social, né, digamos assim, da série, porque eles não investigaram mais a fundo, né, só porque o Jeffrey era branco, só porque o Jeffrey parecia, né, com os policiais. Eles falam bastante a respeito disso mais no finalzinho da série, só que eu acho que eles poderiam ter focado inclusive um pouquinho mais nesse lado. Os policiais, por exemplo, não fazem parte da série, né, como personagens. Eu acho que eles poderiam ter aparecido um pouquinho mais, mostrado um pouquinho mais essa sujeira, né, porque eles não foram, né, lá por tantas vezes a vizinha reclamou, a vizinha pediu, né, pelo amor de Deus, vem aqui ver que tá morrendo alguém agora, aqui do lado da minha casa, e a polícia simplesmente ignorou. E outro aspecto que eu acho que foi abordado na medida certa no decorrer dessa série é o fato dele ter virado uma celebridade. Eu acho que eles conseguiram explorar isso muito bem, né? Eles mostram um pouquinho do relacionamento dele com os fãs quando ele já tá na cadeia, né? Quando ele já foi capturado. Eu acho isso também muito interessante. Eles fizeram uma análise, não mostraram ninguém, né? Eles poderiam ter mostrado alguém que estava mandando cartas. Eu acho que eles não quiseram também romantizar muito esse lado, mas eu acho que a série tá de parabéns, né, por ter abordado dessa forma. Tem uma parte que eu acho que eles acabaram esticando mais do que o necessário, que foi, como eu já falei, a vizinha interpretada muito bem pela Niecy Nash, né? Ela é uma atriz sensacional. Eu adorei a personagem, né, no decorrer da série. Tem uma cena muito tensa entre ela e o Dahmer, né, quando ele vai na casa dela, vai no apartamento pra sentir o cheiro, pra ver, né, se o cheiro tava passando mesmo pro apartamento dela. É uma cena sensacional, só que aí eles deram um episódio somente dela praticamente, que eu acho que acabou reciclando muitos dos pontos que a gente já tinha visto nos episódios anteriores, então acho que esse episódio acabou ficando bastante redundante, ainda mais que ficou bem anticlimático, né, porque, se não me engano, é o 9º episódio ou o 8º episódio da série, então você já tá ali no que deveria ser o 3º ato da série, e você tá vendo a vizinha, né,
eu gostei dela como personagem, mas eu acho que o que ela fez no episódio dela já tinha sido muito bem distribuído entre todos os outros episódios. Não precisava de um episódio somente para aquilo. E agora falando a respeito do Evan Peters, eu gosto muito do ator, né? Eu gosto dele em praticamente tudo que ele já fez. E eu achei a atuação dele sensacional, ainda mais se você vê, né, as entrevistas do Jeffrey Dahmer, ele encarnou muito bem o personagem, né, ele faz muito bem esses papéis mais conturbados, encaixou perfeitamente, eu diria que é um dos melhores castings aí desses últimos anos, só que o Jeffrey Dahmer não é um personagem tão interessante assim, como eu falei, ele não é um serial killer genial, que fazia as coisas de uma forma bem complicada e etc, para esconder o corpo, a gente não vê muito ele sofrendo, né, tensão ali para escapar da polícia. Então eu acredito que essa série teria sido perfeita com 6 episódios. Eu realmente comecei a ficar um pouquinho de saco cheio do jeito que ele mentia pra todo mundo, com aquela voz meio sem graça, com aquele tom meio monótono. Eu acho que a série acabou abusando um pouquinho, né, das boas-vindas, digamos assim. Eu acho que ela poderia ter acabado com somente 6 episódios, eles poderiam ter encurtado algumas coisas. E eu não poderia deixar de citar também uma ironia, né, de certa forma, porque dentro da própria série eles falam, né, bastante a respeito, tudo que vier de dinheiro, né, originado do Jeffrey Dahmer deve ir para a família das vítimas. Eles falam isso bastante. Tem um advogado lá que tá falando com uma das famílias, né, a família do Tony, inclusive, que eu achei a melhor das vítimas ali, que foi mais bem trabalhada, que aí eu acho que foi merecido mesmo o episódio. Eu acho que eles trabalharam muito bem, até porque foi a vítima que teve um relacionamento mais de mais de uma noite, digamos assim, né, com o Jeffrey. E eles martelam isso várias e várias vezes, que todo o dinheiro que ele tá ganhando na prisão, todo o dinheiro que o pai vai ganhar com o livro, todo o dinheiro vai para as famílias, né, das vítimas. Eles abordam, né, as memorabilias ali, um cara compra e destrói tudo para as pessoas não comprarem os itens ali do Jeffrey Dahmer. E a Netflix está fazendo uma série a respeito do caso. A Netflix está ganhando muito dinheiro, mesmo que eles não estejam vendendo ali, né? Mas a Netflix trabalha dessa forma. Então a série está sendo um sucesso gigantesco. As famílias foram contra a série, pelo menos grande parte das famílias. E ao que tudo indica, as famílias não receberam nem um centavo por isso. Eu dei uma pesquisada, eu encontrei algumas reportagens que falam que eles não receberam. Então eu achei o auge da ironia, né? Dentro da série, a Netflix fala que sim, que todo o dinheiro tem que ir para a família das vítimas, enquanto eles próprios estão lucrando com aquilo, né? Eu acho que pelo menos algum dinheiro, né, para cada uma das famílias, são 17 famílias, eu acho que eles poderiam ter dado. E um personagem que é bem trabalhado na série é o pai, né? O pai tem um pouquinho de remorso, né? O pai, ele não sabe qual foi o tamanho da influência, ele fazia coisas ali na garagem, né, com o filho, de abrir animais e etc. Ele fica realmente remoendo aquilo, a gente vê que ele é um cara meio turrão, né? Ele é interpretado pelo Richard Jenkins, que é um ator sensacional, e a gente vê o conflito dentro dele. Pô, será que eu influenciei? Será que a minha mulher influenciou porque ela tomou muitas pílulas? Só que aí a gente vê que no final ele não quer saber, ele não quer dar chance, né, pra polícia. Eles querem investigar, uma universidade quer investigar o cérebro, né, do Jeffrey Dahmer depois que ele é morto na prisão, e o pai proíbe, né, gera inclusive uma briga judicial entre os pais. E realmente mostra, né, que o pai não quer descobrir, né, o que tinha de errado com o filho, se é que tinha alguma coisa de errado, né? Porque a gente vê outro serial killer, né, que foi preso mais ou menos nessa mesma época, acho que é John Wayne Gacy, o nome, né, que é o assassino do palhaço, que inclusive tem um documentário na Netflix. A Netflix praticamente monopolizou aí, né, esse mundo dos serial killers. E eles fizeram essa investigação aí no cérebro do John Wayne Gacy e descobriram que ele era um cara normal, que ele tinha, né, essa índole do mal, mas que não tinha nenhum problema, né, intrínseco, digamos assim, no cérebro dele para explicar tudo aquilo. E o último aspecto da série que eu já tinha previsto, né, porque é muito comum da gente ver coisas assim, principalmente por histórias de serial killer, inclusive aqui no Brasil, né, ou por assassinos, né, aqui do Brasil, ele tenta se converter, né, na prisão, ele chega a se converter de fato, porque ele se arrepende, né, digamos assim, ele quer fazer as pazes com Deus, obviamente porque ele tem uma sentença de 900 anos para cumprir, então ele tem tempo suficiente para pensar bastante nos atos que ele cometeu, ele não tem muita possibilidade de continuar cometendo aqueles atos, então ele decide se converter, ele
a gente vê ele lendo a Bíblia e etc, ele já falando de uma forma mais calma, ele conversando com o padre a respeito das experiências dele, ele desabafando um pouquinho, são cenas muito interessantes. E a gente vê, né, que ele realmente tentou fazer essa conversão enquanto ele estava na cadeia, pouco antes dele ser assassinado. E outra parte também que foi um absurdo, né, foi de quando você está assistindo, você ficar roxo de raiva, ele é preso pelo que ele tentou fazer lá com o irmão do rapaz de Laos. Só que o juiz achou ele parecido com o neto dele, falou assim, você me lembra o meu neto, então eu vou dar um tapinha na sua mão só, você vai ficar 1 ano trabalhando fora da cadeia e voltando para dormir. Né? Então foi realmente uma sentença ridícula, ele deveria ter sido preso pro resto da vida naquele momento, porque já tinha sido mais do que estabelecido, ele tinha sequestrado o cara, tinha injetado coisa ali no cara, né? Não mostrou exatamente o que ele fez, a gente só viu ele saindo da casa meio que cambaleando, só que o juiz simplesmente deu basicamente o perdão pra ele ali, né? Porque a punição que ele recebeu foi bem fraquinha pelo crime que ele tinha cometido, porque ele lembrou o neto do juiz. Então, realmente é mais um absurdo, né? Além do que a polícia cometeu, esse juiz também tem bastante sangue nas mãos. Então, na minha opinião, né, essa série Dahmer é uma série muito bem feita, muito bem contada, né, digamos assim. Eles souberam abordar vários aspectos da história. Ela trata de várias formas diferentes, né, essa narrativa. Eu acho que eles poderiam ter mostrado um pouquinho mais. Não acho que a série deveria ter virado um Jogos Mortais, nem nada do tipo. Eu só acho que eles poderiam ter mostrado um pouquinho mais esse lado do mal do Jeffrey Dahmer, porque eles mostram mais de uma forma que acaba ficando igual em novela, né? Quando vai acontecer alguma coisa, eles mudam pra outra cena. E como eu falei, eu acho que a série acabou abusando um pouquinho, né? Com 10 episódios, ela teria ficado perfeita com 6, porque a série não estava mais tão interessante assim, as histórias já estavam se repetindo bastante, então realmente eu acho que eles poderiam ter encurtado. E também é muito interessante a gente ficar meio que assistindo a série com uma segunda tela ali, procurando os acontecimentos da série para saber se aquilo aconteceu mesmo daquela forma, né? Inclusive a parte da prisão, que a gente vê um cara que se julgava ali um justiceiro de Deus, então ele acaba assassinando tanto Jeffrey Dahmer quanto um outro cara que tinha matado a mulher, acho que é alguma coisa Anderson, o nome desse outro presidiário que estava junto com Jeffrey Dahmer limpando a academia. E a série acaba meio que com chave de ouro, né, mostrando que novamente nada foi feito, mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu, nem a prefeitura, né, digamos assim, ninguém foi responsabilizado por aquilo, de certa forma, eles demoliram o prédio e até hoje nada foi feito ali, nem um parque, né, que a vizinhança pedia para se tornar um parque em homenagem às pessoas que morreram ali, nem isso os responsáveis ali pela cidade quiseram fazer. Então, realmente é uma história absurda que quando você assiste, você fica pé da vida assistindo, porque poderia ter sido facilmente evitado de milhares de formas diferentes. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam da série Dahmer. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota 8. Eu achei uma série muito competente que poderia ser um pouquinho melhor. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.